E se eu te disser que eu estou começando a acreditar que o Lula está por trás dessa fritação do Alexandre de Moraes? Isso aqui é para provar que o Brasil virou uma completa várzea mesmo. Você consegue se lembrar qual foi a última vez que uma investigação chegou até o STF com... Isso aqui é para provar que o Brasil virou uma completa várzea mesmo. Você consegue se lembrar qual foi a última vez que uma investigação chegou até o STF com o intuito de realmente prender criminosos ou corruptos? Não. Você não vai conseguir se lembrar, porque sempre acontecem duas coisas. Ou uma investigação chega ao STF para blindar corruptos e por isso que ela cai no STF, o caso agora do Banco Master na mão do Dias Toffoli, ou ela vai para o STF para prender, destruir a vida de pessoas de direita que questionam a atuação de ministros do STF. É sempre isso. Ou é para blindar bandido, ou é para prender aqueles que querem acabar com essa blindagem de bandido. Só que há muito tempo não acontecia o que está acontecendo agora. Hoje nós temos uma investigação, um processo acontecendo no STF que realmente está investigando e pode prender pessoas corruptas. É isso mesmo, eu estou falando da investigação do INSS, que está chegando próximo do irmão do Lula e principalmente do filho do Lula. Esse escândalo do Master meio que tirou o foco, mas há poucas semanas atrás a única coisa que o Brasil falava é que o filho do Lula recebia 300 mil reais de mesada do careca do INSS, que é o epicentro, o articulador de tudo, sem falar do bolão de 25 milhões que ele recebeu através daquela socialite lá, né, do Swiss Bank. Então tem uma investigação no STF que é séria, só uma, e que realmente está se aproximando do povo do Lula. Senador do Lula, diretor da Previdência do Lula, ministros do Lula, irmão do Lula, filho do Lula, está fechando o cerco. Mas aí veio o porém. Quando vem o recesso, os ministros entram em recesso, obviamente, e entra no lugar deles o plantonista. O plantonista pode muito bem destruir uma operação, destruir uma investigação, soltar todo mundo. É o que iria acontecer com o processo do INSS com o André Mendonça. Só que o André Mendonça foi muito mais esperto, mas muito mais esperto. O André Mendonça teve que cancelar o recesso dele porque ele sabia que os plantonistas, que são Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Flávio Dino, soltariam todos os que estão presos e provavelmente encerrariam, né, acabariam com a investigação. Então olha o que ele fez. O André Mendonça deixa de tirar recesso para evitar liberdade de presos por fraude no INSS, notícia que é destaque no nosso site. Relator do caso no Supremo Tribunal Federal, o ministro optou por não tirar o recesso nesse ano, segundo interlocutores, para evitar que as prisões impostas por ele fossem revertidas no plantão judiciário. No dia 18 de dezembro... Presta atenção, o ministro do STF, o único que está fazendo uma investigação real de corrupção, tem que abdicar do seu recesso, porque se os seus colegas assumem a posição, eles soltariam os bandidos. Olha que várzea que virou isso aqui. A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de prisão em nova fase da Operação Sem Desconto, autorizada por Mendonça. Quando um ministro entra em férias, automaticamente processos mais urgentes, como possíveis pedidos de habeas corpus, vão para um magistrado de plantão. Sem recesso, qualquer novidade que surgir será decidida por Mendonça, no caso INSS. A reportagem, como eu disse, está no nosso site, sbtnews.com.br, mas eu já volto com a Basília para que ela traga mais detalhes dessa apuração. André Mendonça, então, Basília, não tirou férias, né? Não tirou férias. O André Mendonça é obrigado... Tipo assim, o Alexandre de Moraes, ele não tira férias para continuar perseguindo e prendendo e blindando os seus corruptos, assim como o Dias Toffoli. O Mendonça, ele é obrigado a abrir mão das suas férias, do seu recesso, porque se ele faz isso, o sistema vai libertar todos os presos do INSS. Pessoas que estão em processo de delação, como é o caso lá daquele funcionário do Careca, que delatou, inclusive, que o filho do Lula recebia 300 mil reais por mês do Careca, que eram pagos através daquela socialite lá. Nós temos o filho do Lula viajando de jatinho com o Careca, de avião com o Careca na primeira classe, de jatinho com a socialite lá, a herdeira, né, a lulista, que servia como link para poder passar o dinheiro. E aí o André Mendonça, gente. Sério, nós temos hoje no STF apenas uma investigação de grande relevância e de destaque nacional que a gente pode falar que é séria. Apenas uma, de dezenas que existem, talvez centenas. Uma está nas mãos do André Mendonça. E aí o André Mendonça, sabendo que os colegas dele soltariam os presos, tem que abrir mão das suas férias.
Isso é uma várzea das várzeas. É impressionante isso. Enquanto isso, nós temos aí o Alexandre de Moraes viajando para Dubai e de Dubai decidindo manter o Bolsonaro preso, negando a prisão domiciliar, mesmo com toda a situação terrível de saúde do presidente, comprovada por vários grupos de médicos diferentes. Não é os médicos particulares, é os próprios médicos que foram escolhidos pelo Ministério Público dizendo, olha, Bolsonaro está mal, já fez 4 cirurgias seguidas, parou de respirar mais de 500 vezes durante uma noite, ele tem que ir para a casa dele. Por muito menos, Moraes deu prisão domiciliar humanitária para o Fernando Collor. Agora não. O que o Moraes quer fazer com o Bolsonaro? Ele quer fazer algo que não existe na nossa lei, que é pena de morte. Só que mantendo o cara preso até que ele morra. Cara, isso é... Cara do céu, se esse ano a gente não tirar o PT do poder e não fizer a maioria no Senado, assim, vai ter que ser um alinhamento perfeito, sabe? É tirar o PT do poder e fazer a maioria no Senado. Se nós conseguirmos colocar o Flávio Bolsonaro na presidência e fazer maioria no Senado, somente dessa forma a gente consegue resgatar o Brasil. O Brasil está virando um El Salvador pré-Bukele. Crime organizado domina 25% da população brasileira, os outros 75% é uma outra espécie de crime organizado, mas é um supremo crime organizado. Nós temos agora, nesse período eleitoral, a chance de reverter isso. Ninguém aguenta mais. Essa explosão do escândalo do Banco Master, ela mostrou a podridão das entranhas do nosso Superior Tribunal Federal, assim, não da instituição, mas de pessoas que não têm a dignidade de ocuparem essas cadeiras, né? De usarem essas togas. Ai, cara, esse ano nós vai ter que ser tudo ou nada. Eu não sei se a gente não conseguir virar esse ano, eu sinceramente não sei se o Brasil, se a gente consegue reverter o processo de podridão, de putrefação que o nosso país se encontra. E se eu te disser que eu estou começando a acreditar que o Lula está por trás dessa fritação do Alexandre de Moraes? Peraí que eu vou te explicar rapidão. Como vocês sabem, a Rede Globo nunca recebeu tanto dinheiro do governo como está recebendo agora. Assim, o Lula quebrou todos os recordes existentes. Esse aqui é um gráfico que saiu no Poder 360 antes de ontem, mostrando que no governo Lula, né, o governo Bolsonaro saiu de 99 milhões para 170 milhões de reais. Olha a diferença entre um governo e o outro. Lula transformou a Globo basicamente numa estatal. Beleza, por que isso aqui é importante? A Globo determina o que é pauta no Brasil e o que não é pauta no Brasil. Querendo ou não, é o jornalismo da Globo que determina o que se torna relevante e o que não se torna relevante. E aí nós estamos testemunhando em choque a Globo, os jornalistas da Globo, o Jornal Nacional, batendo no Alexandre de Moraes, no contrato da Viviane Barsi, no STF, na questão do Banco Master. E aí ontem saiu uma matéria que eu jamais achei que a Globo fosse reportar. Eu gravei um vídeo ontem mostrando a ligação daquele fundo de investimentos REAG, que é uma espécie de fundo para lavar dinheiro do PCC, que estava conectado ao Banco Master. Para minha surpresa, ontem no Jornal Nacional sai isso aqui. Gente, isso aqui não tem explicação. O sistema está fritando Alexandre de Moraes. Veja isso. Além da suspeita de irregularidades nas negociações do Master com o BRB, o Banco Central também identificou indícios de crime contra o sistema financeiro nacional em outras operações. Desta vez do Master com a gestora de fundos REAG. O Banco Central encaminhou o caso ao Ministério Público Federal em novembro. Há suspeitas de que as transações tenham sido feitas com o objetivo de desviar dinheiro do conglomerado Master. Em agosto, a REAG foi um dos alvos de busca e apreensão em uma mega operação contra o crime organizado. Aquela operação Carbono Oculto, lembra que o PCC estava usando até fundos de investimento? E mirou o esquema de lavagem de dinheiro usado pelo PCC. Segundo os investigadores, fundos administrados pela REAG, que não estavam disponíveis a qualquer cotista, eram abastecidos com dinheiro ilegal. A REAG afirmou que não se envolve nas atividades econômicas dos clientes. Segundo o relato do Banco Central ao Ministério Público Federal, a fraude funcionava assim. Uma empresa que fazia parte do esquema pegava dinheiro emprestado com o Master e aplicava em um fundo administrado pela REAG. Este fundo, por sua vez, comprava títulos a um valor supervalorizado de um vendedor que também era da REAG.
E assim o dinheiro ia passando de fundo em fundo até voltar para fundos de Vorcaro e sócios do Master. O valor dessas transações pode chegar a 11 bilhões e meio de reais. De acordo com o BC, o esquema fraudulento começou em julho de 2023 e foi até julho de 2024. Logo, quando começa o governo do Lula, que esse esquema toma essa proporção. Combinando diferentes tipos de investimentos em uma única transação e botavam em risco os recursos dos clientes. Tá, por que eu estou mostrando isso aqui? Primeiro, o Jornal Nacional está começando a ligar o Banco Master, preste atenção, à lavagem de dinheiro do PCC. Paralelamente a isso, nós temos, sendo noticiado o tempo inteiro, ações escandalosamente defensivas por parte de ministros do STF para defender o Banco Master. Toffoli fazendo a cariação, querendo colocar o funcionário da instituição fiscalizadora, no caso o funcionário do Banco Central, para fazer uma cariação com o criminoso que ele descobriu o crime. E aí nós temos o contrato da esposa do Alexandre de Moraes, 129 milhões, pagamentos de 3,6 milhões mensais. Aí vem o Alexandre de Moraes sendo noticiado pela Malu Gaspar do Globo, que ele estava pressionando o presidente do Banco Central. Aí vem os relatos da Polícia Federal, né, de banqueiros, investidores, falando que a Polícia Federal estava também sendo pressionada por ele, como se o Alexandre de Moraes estivesse de alguma forma fazendo uma espécie de lobby para defender os interesses do Banco Master, que agora o Jornal Nacional está falando que também foi usado no esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Se vocês se lembram, qual era a notícia que estava dominando o debate público quando explodiu o escândalo do Banco Master? Você se lembra qual era? Vou te lembrar. Era o filho do Lula recebendo 300 mil reais por mês, sem falar do bolão inicial de 25 milhões, do careca do INSS. O assunto que estava dominando o Brasil era o fato do filho do Lula estar recebendo 300 mil reais de uma empresa lá de Portugal, de canabidiol, do careca, e aí nós temos aquela socialite, lembra da socialite que recebia o dinheiro e repassava pro amigo, pro filho do rapaz? Ninguém fala mais nisso. Isso deixou de existir, ninguém comenta. Aí de repente, a Globo decide que o único ponto a ser falado agora é o escândalo do Banco Master e, querendo ou não, esse promíscuo, pornográfico envolvimento de parte do Supremo Tribunal Federal nesse banco. De repente a Globo começa a soltar os jantares, as palestras, o contrato. Eu tô achando... Me escreva no comentário se você acha que eu estou exagerando. Mas eu estou achando que pro Lula isso tá ótimo. Primeiro, se o Lula derruba Moraes, ele coloca mais um ministro no STF. Ele já está colocando um. Se o Lula derruba Moraes, ele pode colocar... E Moraes não foi colocado por Lula, vamos lembrar disso, tá? Não foi Moraes. Quem colocou o Moraes lá foi o Temer. Se o Lula derruba o Alexandre de Moraes, se ele cria um ambiente para o Moraes cair agora, antes do final do ano que vem, antes do final do mandato dele, ele pode colocar mais um ministro no STF. Moraes, eu não sei não, meu irmão, mas eu tô começando a achar que o Lula quer te fritar e vai te entregar, vai te jogar na fogueira, porque querendo ou não, você não foi escolhido por ele.